Oi, pessoal. Estamos aqui hoje para estudar Atos capítulo 10. Que satisfação, que honra. Vamos lá para uma oração antes. Senhor Deus, Pai querido, muito obrigada por esse privilégio, muito obrigada por essa graça de estudar sua palavra. Revela aos nossos corações do que ela é capaz, o quanto ela é necessária e não sei se eu posso dizer assim, mas quão eternos assim. Mostra para os nossos corações como é eterno o efeito que a sua palavra causa em nós. Eu peço que o Senhor me abençoe, me coloque no meu devido lugar, me sustente, me ensine a diminuir cada vez mais, para que a luz do seu Filho brilhe. Eu quero falar o que João Batista falou, eu quero diminuir para ele crescer. Eu peço que o Senhor me abençoe nisso, que o Senhor me abençoe, que eu seja fiel à sua palavra. E eu peço também que o Senhor abra as portas dos corações de todos os que ouvem e faça o milagre que só o Senhor pode fazer. O seu Espírito Santo é como o vento. Ele sopra para onde quer, nós vemos os efeitos, mas nós não decidimos, nós não comandamos nada. O que nós podemos fazer é nos comportar de determinadas formas que facilitam, mas o papel decisivo é seu. Eu me coloco nas suas mãos e te peço que o Senhor abençoe esse estudo. No nome do seu precioso Filho, eu peço. Amém. Muito bem. Eu já vou adiantar que eu vou querer fazer um comentário sobre uma coisa que eu vi na internet esse final de semana. Porque esse capítulo fala sobre a ausência de barreiras do amor de Deus, que não existem classes subalternas, não existem pessoas de menos valor. E aqui isso está representado pela relação entre um judeu e um centurião romano. É um contexto histórico, né, cultural totalmente diferente do que a gente vive hoje, mas as barreiras hoje estão mais vívidas do que nunca e o mundo cobre com um verniz de aceitação, mas sem raiz nenhuma no coração das pessoas. A única forma verdadeira de nós amarmos ao próximo é o Espírito Santo habitando em nós. Eu estava pensando, Deus em nenhum momento nos manda respeitar o próximo, aceitar o próximo. Ele nos manda amar. Amar é outra história, amar é profundo. Amar implica sofrer pelo outro, implica ser paciente, né? Paulo fala, o amor é sofredor, o amor não busca seu próprio interesse. Nossa! Nós somos egoístas e estamos ficando cada vez mais egoístas. Só a mão de Deus pode guiar nossos corações, para que nós não vejamos Cornélios, não vejamos centuriões, não vejamos judeus, não vejamos nada além de criaturas sagradas, feitas à imagem de Deus, feitas com o propósito de ser templo para o Espírito Santo dele, né? Que nós vejamos nas pessoas o alvo de um amor tão radical que fez Jesus Cristo morrer na cruz por elas. Então, nada menos do que isso vai funcionar. Nada menos do que isso é requerido de nós, né? Muito bem, vamos lá. O certo era fazer uma retrospectiva, né? O que aconteceu? Estevão morreu no capítulo 7. Aí teve a perseguição, teve o Simão, o mágico, né? Filipe foi pregar para o etíope. Inclusive, uma pergunta interessante aqui é por que Deus não mandou Filipe pregar para o centurião romano, já que depois que Filipe falou com o etíope, ele voltou para Cesareia.
Por que que Deus mandou Pedro, por que que Deus orquestrou esse movimento tão complexo para mandar Pedro? Porque Pedro precisava disso. Filipe não precisava, porque para Filipe não ia ser problema nenhum pregar para um centurião. Mas vamos lá, sem spoiler, né? E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Aqui já tem muita coisa. Eu estudei, viu, gente? Desnecessário dizer que qualquer estudo vai ser sempre limitadíssimo, porque nós estamos aqui falando da palavra do Altíssimo, né? Que fez os oceanos, fez as montanhas, fez as células, fez os planetas. Então, ele escreveu uma carta para nós e essa carta tem um autor realmente além das nossas capacidades, mas todo estudo é bem-vindo. Aí eu estudei o David Guzik, eu estudei esse capítulo, né, com o David Guzik, com o Skip Heitzig e com, claro, Chuck Missler. Muito bem. Então, olha só, centurião da corte chamada italiana. Eu fiquei me perguntando, será que esse Cornélio foi responsável, ou Cornélio ou algum colega dele, né, foi responsável pela morte de algum familiar de Pedro? Porque aqui nós estamos lidando com um contexto, né, de dominação muito forte, né? Pode passar batido para nós, o centurião, o Pedro e tal, mas imagina, foi um centurião que pregou os pregos nas mãos de Jesus para ele ser crucificado, né? Os judeus eram extorquidos por eles tiravam todo o dinheiro que eles podiam dos judeus. Então a gente vai poder imaginar assim que difícil deve ter sido pro lado humano, né, para Pedro como ser humano. É o mesmo que eu fiquei me perguntando, será que guardadas as devidas proporções, assim, será que um judeu ir pregar para um centurião romano seria o mesmo que um judeu na Segunda Guerra ir pregar para um soldado nazista? Sabe? Porque o preconceito havia de ambas as partes, assim. Inclusive os judeus tinham, nossa, cada coisa que eu não imaginava. Se a roupa de um judeu encostasse num gentio, a roupa tinha que ser queimada. E ele tinha que fazer vários rituais de purificação. Se um judeu se casasse com um gentio, a família dele ia fazer uma cerimônia de sepultamento dele. Simbólica, obviamente, mas assim, imagina. Como é que é? Se um judeu visse um gentio, uma mulher gentia dando à luz, ele não ajudaria, por não, assim, zero preocupação, zero envolvimento com isso, e principalmente não ia querer agir no sentido de colaborar para que um outro gentio viesse ao mundo. Eu não queria nem falar isso, mas o Heitzig, esse Skip Heitzig diz que os judeus ensinavam para os filhos, né, que os gentios existiam para manter o fogo do inferno queimando, que o inferno era o lugar feito para eles. Então, assim, nós estamos lidando aqui, se o tema é preconceito, né, um assunto tão abordado hoje em dia, aqui nós estamos vendo um contexto em que isso se manifesta de forma, assim, muito, muito, muito patente, né? Tá, mas então nós temos aqui esse centurião. Centurião não quer dizer que ele era líder de um grupo de 100, tá? O Skip Heitzig disse isso, mas o Chuck Missler, que eu deixei por último, disse que não, na verdade não. Disse que as primeiras coortes eram maiores, eles lideravam um grupo muito maior, acho que 5.500 homens. Assim, resumindo a ópera, um centurião é um homem de poder, era um homem muito temido, era um homem treinado para matar, treinado assim desde a infância para viver uma vida assim de extremos. Não era uma pessoa que ia chorar facilmente, não era uma pessoa que ia se impactar facilmente. Eles eram conhecidos por serem pessoas de personalidade bastante, digamos, equilibrada, assim, sabe? Assim, não eram balançados facilmente. Mas nós temos aqui esse Cornélio. Olha o versículo 2. Piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Então veja, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa. Ele era a pessoa que cria e levou a família junto. Fazia esmola e de contínuo orava a Deus. Quer dizer que ele... Gente, olha isso aqui. Olha o bigode chinês. Eu tô aqui fazendo estudo bíblico e tô reparando as coisas na minha cara. Repara não. Ele
o Cornélios foi um homem que disse não ao panteão romano. Ele, desde a infância, certamente foi ensinado, né, a adorar os deuses Júpiter e não sei mais o que e tal, né? Mas ele, né, num determinado ponto da vida, ele disse não ao politeísmo, né? E acabou crendo no Deus único dos judeus. Então, ó, de contínuo orava a Deus, isso não é pouca coisa. Então ele fazia igual Paulo, era rezando o tempo todo. A cabeça dele, então, se bem que eu não sei no original se isso quer dizer o dia inteiro, ou com frequência, mas enfim, de contínuo orava a Deus. Quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Hora nona do dia, eu tinha visto na outra tradução, eles já facilitaram falando, não sei se é 3 da tarde, não sei. Numa visão, se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Aqui eu gostaria de fazer uma observação. Ele está sendo chamado pelo nome. Eu já comentei isso anteriormente, mas eu vou falar de novo. Me deixa muito triste saber, assim, toda vez que eu vejo, né, uma pessoa, inclusive eu tenho pessoas muito, muito, muito próximas a mim que são assim, que acham que Deus é como um grande dono de empresa, uma pessoa ocupada, sei lá, o que tinha que fez, virou as costas e foi embora, que nunca vai poder falar com você, que nunca vai ter tempo ou interesse em você por causa da sua pequenez. É uma pessoa que infelizmente nunca leu a Bíblia, assim, e não conhece o tamanho de Deus, né? Deus vai se revelando para nós na medida em que nós buscamos conhecê-lo, né? E para mim o versículo que fala isso de maneira clara, para resumir a ópera, é que Deus fez cada estrela do céu. Nós sabemos que há muitas estrelas no céu e ele chama cada uma pelo seu nome. Isso está em Isaías. Aí diz: pela força do seu poder nenhuma delas vem a faltar. Então, quando Deus olha para a Terra e vê 7 bilhões de pessoas, isso para ele é meia dúzia, né? Jesus se referiu aos filhos de Deus como um pequenino rebanho. Um pastor conhecia as suas ovelhas pelo nome, não é igual hoje, né? Não temais ao pequenino rebanho, pois ao Pai aprouve dar-lhes o seu reino. Então, assim, Cornélio foi chamado pelo nome, né? Jesus ensina que Deus sabe a quantidade dos nossos fios de cabelo, ele sabe a quantidade dos fios de cabelo. Muito bem. Aí o que nós temos no versículo 4? Cornélio, né, o qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: que é, Senhor? Então nós temos aqui um homem que viu muita coisa na vida, fez muita coisa na vida, foi treinado para não sentir medo, e eis que, diante dessa visão, ele sentiu medo. E nós temos uma coleção grande de passagens na Bíblia nas quais as pessoas tiveram visões e o que aconteceu com elas foi que caíram de quatro no chão, né, com medo, tremendo, né? Daniel disse, né, não tinha força nas pernas. As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. Olha só que interessante, mais uma vez, né? Deus não usa linhas retas, assim, ele não usa o raciocínio prático que nós temos. Deus, na sua infinita sabedoria, ele cria roteiros que nosso pensamento não alcança, né? A Bíblia ensina que Deus fala, né? Assim como os céus são mais altos que a terra, assim são meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Então, ao invés, imagina, de o Senhor, né? Aqui fala o anjo do Senhor. Eu realmente preciso estudar isso aí. Eu conversei com meu amigo, eu acho que é Deus mesmo falando. Muito bem. Ao invés de Deus simplesmente comunicar a ele, é isso. Não, ele manda ele enviar mensageiros adiante dele para irem falar com Pedro, para Pedro ir até a casa dele, para aí sim falar a palavra, né? Aí o Skip Heitzig comenta que aos anjos não foi dado o privilégio de pregar o evangelho, com exceção do capítulo 14, em Apocalipse 14 ou capítulo 18, não sei que isso acontece. Eu escrevi aqui, deixa eu ver se eu acho aqui, capítulo 14. Aos anjos não foi dado esse privilégio. Então o anjo não simplesmente falou a mensagem, né? Não há linhas retas aqui. Está com Simão curtidor, veja bem.
Então, ó, Simão Pedro que está na casa do Simão curtidor. Isso, em outro momento, já seria uma abominação para um judeu morar na casa de um curtidor. Por quê? Curtidor é quem mexia com pele de bicho, né? Mexeu com animal morto, mexeu com sangue, e isso para eles era imundo, abominável. Então, um judeu jamais ficaria na casa de um curtidor. Então, o fato de Pedro estar lá já é, assim, acho que já é um início, né, da quebra que precisava ser feita nele, que Deus fez em Pedro, né? Para nós pode parecer muito simples, né, entender que o evangelho deve ser anunciado a toda criatura, mas para os judeus realmente foi um choque, como a gente vai ver mais para frente. O que é anunciar o evangelho para um centurião romano? Depois o povo vai acusar Pedro, né, os outros apóstolos. Como assim? Ficou sabendo que você foi lá na casa dele, você comeu um rango com ele? Como assim? Como assim? Tá. Tem a casa junto do mar. Eu acho que é porque até as especificações de onde tinha que morar tinha que ser longe da cidade, o curtidor. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados, a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. Isso aqui é muito interessante, esses versículos 7 e 8. Então, quando o anjo se retirou, o centurião, né, deve ter se recuperado do susto, do medo que ele teve, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. Então, piedoso soldado devia ser um soldado também que partilhava com ele da fé, né? E havendo-lhes contado tudo, isso me chama a atenção. Isso contrasta com o que Abraão fez com os que foram com ele no dia do sacrifício, né? Abraão estava com os criados dele e levou Isaac, né? Por 3 dias ele fez o caminho considerando que seu filho ia ser morto, né? Olha pra você ver. E aí ele não conta pros criados o que ia acontecer. Ele não compartilhou nada com ninguém. Ele ficou sofrendo aquilo ali calado, né? Agora o vínculo aqui desse centurião com os criados foi diferente. Ele contou tudo pra eles. Ele podia ter simplesmente falado, ó, vai em tal lugar e chama Simão Pedro que tá na casa do Simão curtidor. Não, ele contou tudo, contou da visão e tal. Versículo 9. E no dia seguinte, indo eles seu caminho e estando já perto da cidade, então eles estão indo cumprir a ordem que o centurião deu, né, o Cornélios, e enquanto isso, mentira, né, no dia seguinte, enquanto eles estavam indo, seguindo o caminho, já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. Aí aqui eu acho que é meio-dia, era hora de almoçar. Pedro estava com fome. Aqui, ó, versículo 10. E tendo fome, quis comer. Então, enquanto lhe o preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. Eu entendo ele demais. Tem hora que a fome bate, que parece realmente um arrebatamento de sentidos. Mas aqui ele teve uma visão, é outra coisa que nós estamos falando. Maria Emília, não é para comparar as quedas de glicemia com o arrebatamento de visão que o Pedro teve. Vamos botar as coisas nos devidos lugares, né? Mas o pessoal comentou que tudo é usado por Deus, né? Quantas vezes nós vamos orar e aí vem uma coisa, vem outra, vem uma dor aqui, vem uma fome, e Deus usou exatamente a fome de Pedro para essa visão. Um arrebatamento de sentidos, versículo 11. E viu o céu aberto, do qual descia um vaso, como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas, vindo para a terra. Eu sempre achei isso muito curioso, assim, um lençol atado e as coisas dentro. Eu não consigo visualizar, não. No qual havia de todos os animais quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Olha a ordem, mata e come. Mas Pedro disse, a Pedro sendo Pedro, né? De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. Aí aqui nós temos uma contradição entre termos, né? Que o pessoal chamou a atenção. Não se diz de modo nenhum, Senhor. A gente diz de modo nenhum, cara. De modo nenhum, mano. De modo nenhum, véi. Agora, de modo nenhum, Senhor, o que ele fala é ordem. Não se contradiz, né? Porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. Aí o Skip fala que, porque não eram animais kosher, né? Que judeu tem os alimentos que são kosher, que eles podem comer, e não kosher. Só que o Chuck Missler deixa claro que essa história de kosher e não kosher é invenção, assim, é criação dos rabinos, veio depois, isso não está na Bíblia. Então, não havia essa noção para ele de kosher. Quer dizer, talvez já existisse, mas assim, não é uma coisa que veio da Bíblia.
Deixa eu ver aqui. Mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum imunda. E segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. Olha que resposta. Né? Em outras traduções, o que Deus purificou não chame de imundo. E aconteceu isso por 3 vezes. Então o vaso tornou a recolher-se ao céu. Precisou de 3 vezes, né? Tem muitos paralelos aqui entre Jonas, né? Jonas ficou 3 dias no ventre da baleia para poder até finalmente ir para Nínive. E aqui Pedro precisou de 3 repetições da mensagem para ele, né? E mesmo assim ele não entendeu. Quer dizer, não na hora, ele ficou matutando sobre isso. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha tido, eu acho que uma tradução melhor seria considerando, né? Ele estava processando. Deixa eu mostrar para vocês a tradução que eu estou usando, é essa aqui. Não estou achando essa tradução muito boa não, mas vamos lá. Deus faz milagre com qualquer tradução, eu acho, eu creio. Se o coração for sincero. Estava duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto. Eis que os homens que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. Tudo concatenadinho. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: eis que 3 homens te buscam. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens que lhe foram enviados por Cornélio, disse: sou eu a quem procurais. Qual é a causa? Por que estáis aqui? Eu não sei se essa pergunta dele contradiz o que o Espírito falou para ele, né? De não duvidando. Eu não sei se, tipo assim, o Espírito quis dizer, não duvida. Ou se o Espírito quis dizer, não questione. Eu cheguei a olhar essa palavra no original, mas mesmo assim não ficou claro para mim se aqui é mais uma de Pedro, representando magnificamente cada um de nós, né, que recebe uma ordem e faz outra, ou se não foi necessariamente um descumprimento assim, né? Versículo 22. E eles disseram, Cornélio, o centurião... E eles disseram, Cornélio, o centurião, homem justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então eles estão contando aqui, o centurião, homem justo, temente a Deus, que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus. Então eles já estão falando, olha, os judeus têm um bom testemunho em relação a ele, porque ele ajudou a construir, não sei se foi ele que ajudou a construir, falou isso? Enfim, foi avisado por um santo anjo que te chamasse à sua casa e ouvisse tuas palavras. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. E isso aqui no original, a palavra usada significa que Pedro recebeu as pessoas com hospitalidade. Ele não falou, entra aí. Não, ele recebeu todo mundo com hospitalidade. E no dia seguinte foi Pedro com eles, e foram com eles alguns irmãos de Jope. Aqui, nessa tradução não está deixando claro, mas ao todo foram 10 pessoas para a casa do centurião, Pedro e mais 9. E aí o Chuck Missler chama atenção para o fato, né, de que pela lei judaica havia necessidade de ter 10 testemunhas em determinados casos. O fato é que o Chuck Missler associa essa quantidade aqui de 10 testemunhas com Boaz, né, no livro de Ruth, que também foram 10 testemunhas. E foram com eles alguns irmãos de Jope. Aí mais pra frente acho que fica clara a quantidade, mais pra frente. Aqui não tá, mas acho que mais pra frente vai, mesmo nessa tradução aqui. E no dia imediato chegaram a Cesareia. Filipe estava em Cesareia. Deus podia ter usado Filipe para falar com o centurião Cornélio, mas como a gente comentou, quem precisava dessa experiência era Pedro. E Cornélio os estava esperando, olha, imagina que alegria, tendo já convidado seus parentes e amigos mais íntimos. Ele já fez um evento na casa dele para aproveitar isso aí. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo. Imagina eu imagino o Cornélio um homem agregador, né? Porque ele tinha fé, ele e toda a família. Quando ele foi falar com os criados, ele contou tudo que tinha acontecido na visão,
né? Quando ele vai receber essa visita de Pedro, ele chama todo mundo para estar lá junto com ele. Eu acho isso muito interessante. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, o qual, prostrando-se a seus pés, o adorou. Isso aqui está no versículo 25. Eu ouvi uma observação a esse respeito, que talvez a intenção do Cornélio não foi a adoração, foi manifestar assim, a adoração como se Pedro fosse alguém, como se fosse Deus, como se fosse Jesus, que são os únicos a quem devemos adorar. Tem uma palavra para isso, mas assim, pode ser que a intenção do Cornélio não tenha sido essa e que ele tenha sido mal interpretado por Pedro, não sei. De todo modo, Pedro fez bem em não aceitar. E aí o Skip Heitzig comenta que na Catedral de São Pedro, em Roma, existe uma estátua de Pedro, um monumento, né, uma escultura, uma estátua dele, e as pessoas vão lá para fazer o quê? Beijar o dedão do pé do Pedro. Gente, vamos ler Atos capítulo 10, versículo 25. Vamos ler a Bíblia inteira. Só tem um digno de louvor e adoração, que é Jesus Cristo. Versículo 26, olha que o próprio Pedro negou isso aqui, ó. Mas Pedro o levantou dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. E falando com ele, entrou e achou muitos que ali se haviam ajustado. Então, casa cheia, né? E disse-lhes. Aí, isso aqui é Pedro falando, ó. Pedro foi chegando lá e falou o quê? Vós bem sabeis que não é lícito a um homem judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Por isso, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandastes chamar-me? E disse Cornélio: há 4 dias estava eu em jejum até esta hora, orando em minha casa a hora 9. E eis que diante de mim se apresentou um homem com vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, o que tem por sobrenome Pedro, este que está em casa de Simão, o curtidor, junto do mar, e ele vindo te falará. Logo mandei chamar-te e bem fizeste em vir. Agora, pois, olha só para que todo mundo se reuniu aí. Olha que coisa maravilhosa que está aqui no versículo 33 do capítulo 10 de Atos. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. Isso aqui é o sonho da vida de qualquer pregador, né? Não, porque foi exatamente esse contexto que Jonas achou em Nínive, né? Todo mundo recebeu a palavra e ele foi um pregador que odiou pregar naquele momento, naquelas circunstâncias para aquelas pessoas. Mas pela própria graça de Deus, Pedro não está nessa situação de Jonas aqui. Mas olha que bem-aventurança. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. Então aqui é um encontro de pessoas que foram previamente tratadas por Deus, o coração de cada uma delas. Pedro recebeu, né, esse preparo por Deus para ir lá pregar, e o centurião Cornélio, sua família, seus amigos estavam lá com o coração aberto e disposto para ouvir. Aí vamos ver tudo quanto por Deus te é mandado. Olha só, olha que coisa maravilhosa. Agora a gente vai ouvir a pregação de Pedro, né? No capítulo 7, né? Alguns capítulos atrás a gente não ouviu a pregação de Estevão. Vamos ouvir agora a pregação de Pedro. E o que será? De que homem será que Pedro vai falar? De quem será toda a glória? De quem será que a Bíblia fala? Do primeiro versículo até o último, de todo poder, toda honra e toda glória, que aprove a Deus entregar nas mãos de quem? De quem Pedro vai falar? Que homem, que homem? Jesus Cristo, acertaram. Agora vamos lá. E Pedro, abrindo a boca, disse. Aí o pessoal, até os comentaristas que eu estudei até brincaram. Pedro abrindo a boca, perigo, perigo, perigo. Mas aqui ele tá #cheio do Espírito Santo. Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Aqui, em qualquer nação. Aqui a gente pode entender qualquer ser humano, sem a menor
sem a menor exceção. Ixi, peraí, gente. O meu estúdio aqui hoje tá meio... Em qualquer nação o teme e faz o que é justo. O temor do Senhor é muito importante. Versículo 36. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Esta palavra vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus era com ele. Eu só queria chamar a atenção aqui, sobre o que Jesus fez, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Hoje em dia nós temos uma ampla gama de terminologias que designam os grandes males que assolam a humanidade, né? Termos da medicina, termos da psicologia e tudo mais. O que nós temos aqui? Nós temos aqui um nome só para todos os problemas e um nome só para toda a solução. O problema é a opressão do diabo e a solução, a cura perfeita para tudo, Jesus Cristo. Só Deus pode abrir as portas do coração para que uma pessoa creia. Só Deus pode enviar o Espírito Santo e eu oro para que Ele faça isso com cada um de nós. Porque a partir do momento em que nos é concedida a graça de crer que o mal tem uma fonte só e que essa fonte foi esmagada, destruída, vencida na cruz e que a vitória de Cristo é nossa, quando a gente dá o nome certo para as coisas, quando a gente batalha usando a arma que Deus nos deu, que é o nome do Filho dele, tudo muda de perspectiva, tudo vai para o seu devido lugar, nosso coração se acalma. Isso é de graça, isso não é cobrado. Deus nos deu de graça. Custou caro para Jesus Cristo, para nós é de graça. Então, assim, eu oro para que o Senhor tenha misericórdia e abra os corações de todas as pessoas que estão sofrendo com o que quer que seja, que estão gastando rios de dinheiro, para que elas creiam que cada célula do corpo delas funciona pela graça de Deus, para que elas consagrem a Deus cada célula do próprio corpo, cada pensamento, se o problema é psiquiátrico, cada célula do corpo se o problema for físico, cada pensamento se o problema for espiritual também, porque é um problema só e uma solução só, não tem um monte de nome não. Oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós, versículo 39, nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando-o num madeiro. Algum comentarista falou que Pedro nunca perde a oportunidade de falar, né? Pelo fato de Jesus ter sido crucificado, pendurado num madeiro. Versículo 40. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara. A nós, que olha aqui que importante, que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos. Todas as vezes que Jesus aparece depois que ele ressuscita, ele come, né? Versículo 42. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Veja, nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Logo, há um juízo, há um julgamento, né? Aqui ele está falando, né? Jesus como juiz. Nós que cremos nele temos Jesus como nosso advogado, Jesus como a nossa justiça plenamente feita, né? Em Apocalipse fala, né, que a lei, né, é a palavra que sai da sua boca. A este dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Pedro pregando aqui,
a este dão... Então ele está falando a mesma coisa que Estevão. Estevão seguiu uma outra linha de raciocínio para mostrar como todos os profetas apontaram para Cristo. Aqui no 43, Pedro resumiu dizendo: a este dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem receberão. Olha que graça, olha isso aqui, olha o peso disso aqui, gente. Que Deus nos abra os olhos do coração para a gente receber isso aqui, ó. Receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Para ele custou a morte na cruz, para nós custa olhar para a cruz, assim como olhar para a serpente de bronze no deserto lá com Moisés. E aí, ó, Pedro foi interrompido aqui no 44. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. A mecânica é essa. Funciona dessa maneira. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. O Espírito Santo de Deus é derramado quando esse momento precioso aqui acontece, de a palavra ser pregada e ser ouvida. Por isso eu peço a Deus a plena misericórdia dele, para que ele me conceda essa graça de pregar, de falar, que eu seja fiel, que não saia engano da minha boca, e que ele abra as portas do coração para que as pessoas recebam. Só ele pode. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Nossa! Porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. E magnificar a Deus. Respondeu então Pedro, aqui no 47. Pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes, que também receberam como nós o Espírito Santo? Me chamou a atenção aqui como que a abordagem foi parecida com aqui com a do eunuco, né? Tem alguma coisa que me impeça de ser batizado agora? Se a gente tem água aqui, a abordagem foi também parecida, né? Alguém pode recusar água para que não sejam batizados estes, que também receberam como nós o Espírito Santo? Aqui tem 1 bilhão e 499 milhões de coisas que eu não vou saber abordar. Tem o fato de eles terem começado a falar em línguas, que eles receberam o Espírito Santo antes do batismo. Isso é fácil para mim, porque não precisa do batismo para receber o Espírito Santo. Senão o ladrão do lado de Jesus da cruz ia ter que pedir 2x lá, descer da cruz rapidão, ser batizado para que fosse cumprido o que Jesus falou. E o que Jesus fala, o que sai da boca dele é lei cósmica. Então, se Jesus falou, ainda hoje estareis comigo no paraíso, fato. E isso aconteceu sem batismo para o ladrão. Mas é óbvio que o batismo é uma bênção, deve ser feito. E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Aqui, eu gosto muito dessa aqui, ó. Rogaram-lhe que ficasse com ele por alguns dias. Essa comunhão no Espírito Santo, essa alegria da família de Deus, de um querer a companhia do outro, isso é muito legal. Me faz lembrar da passagem para Emaús, que eu acho que não tem um vídeo que eu não fale dessa passagem para Emaús. Se você não leu, leia, é só escrever no Google Caminho para Emaús. Que assim, Jesus estava lá falando com eles não sabiam que era Jesus no primeiro momento, eles só sentiam o coração arder, alguma coisa estava acontecendo. E essa alegria era tão grande que quando Jesus fez que ia seguir adiante no caminho, eles, não, vai embora não, entra aqui com a gente, tá, vai escurecer. Então assim, essa vontade santa pela presença do outro, isso me dá uma alegria, tão grande, é maravilhoso. Tá. Então aqui nós terminamos o capítulo 10. Ó, menos de 40 minutos. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa aqui. Eu fiz uns negócios aqui, ó, a letra horrível. A vida como ela é, né, gente? A letra tá horrível. Falei do centurião, romano típico, ia adorar o panteão, nananã. Assim, uma observação que o Skip fez é que na Bíblia há 3 momentos, né, em que o centuriões
recebem graça, né? Teve o que viu Jesus, né? E falou, olha, tem o meu servo, né, que está doente. Jesus falou, vou lá curá-lo. Não precisa nem ir. Basicamente o que o centurião fez foi dizer, olha, eu sei como funciona a autoridade. Eu falo, a pessoa faz. E eu sei que o Senhor tem autoridade, eu creio. Basta o Senhor falar a palavra. E assim foi, né? Então, assim, para quem não gosta de religião, quem não gosta de igreja, o melhor livro que tem para ler é a Bíblia mesmo, porque Jesus é essa pessoa. E ele disse, eu não vi fé como essa em nenhum lugar, na igreja, né? No cenáculo lá, como é que chama? No templo lá dos judeus. Foi justamente um centurião. Olha como a lógica, né, funcionou. Teve o centurião que testificou imediatamente depois que Jesus morreu. Ele disse, verdadeiramente, esse é o Filho de Deus, né? E esse aqui também, né? Aqui o capítulo 10 de Atos está mostrando como o evangelho deve ser pregado a todos, né? Foi pregado ao centurião. Não existe isso. Não existe nada de ser só para os judeus, tá? A salvação é só para os judeus, só para os filhos de Abraão. Isso não existe. Jesus rasgou o véu, né? Jesus não foi lá rasgar. A morte dele, né, representou esse rompimento do véu. Todos nós temos acesso a Deus por intermédio de Jesus Cristo, por mais ninguém. Isso aqui eu falei. Sim, quando Pedro recebeu a ordem, né, de matar e comer, a resposta dele de dizer não, de modo nenhum, foi muito diferente da resposta que o centurião deu, né? Ele prontamente atendeu, ele prontamente recebeu aquela palavra. Pedro contestou. Aí os comentaristas falam que o centurião deu um banho no judeu que foi apóstolo por 3 anos e meio. Que não existe pessoa que está desviada demais para Deus, não existe missão impossível para Deus. Nossa missão é orar por essas pessoas, por todas as pessoas que precisam da salvação, precisam da graça. Falei da catedral, né? O povo lá beijando o pé da imagem de Pedro. Sim, uma observação interessante. Pedro achou um terreno perfeito para pregar. Jonas, quando foi também. Agora, a vontade de Deus a vontade de Deus é cumprida independentemente do caso, assim. Estevão achou oposição, né? Mas através da morte dele, né, tudo aconteceu exatamente como devia. Gente, eu tô olhando porque tem uma minhoquinha pendurada aqui. Pera aí. Olha isso, não sei se vai dar pra ver. Olha. É pra ser um estudo bíblico, a pessoa tá aqui mostrando minhoca verde. Falei, né, de nunca ajudar um gentio, como é que os judeus eram, de nananã, nem se estivesse dando a luz. Assim, o Skip comenta uma coisa do Gandhi, eu não sei se isso está documentado em algum lugar, mas ele disse que o Mahatma Gandhi uma vez cogitou aderir ao cristianismo, e aí ele chegou na porta da igreja e basicamente disseram para ele que pela cor da pele dele ele não podia entrar lá. E aí ele voltou para casa e disse, então existe um sistema de castas no cristianismo também, eu vou continuar sendo hindu. Isso é lamentável. Aí o Skip citou Deuteronômios 10:17, ele diz que Deus não mostra parcialidade. Tá. Para encerrar, eu quero abordar uma coisa assim, um assunto muito pesado, muito polêmico. Mas eu quero muito falar sobre isso. Nesse final de semana, eu vi que uma amiga tinha botado um stories. E eu fui logo abrir, porque ela teve neném recentemente. Eu achei que era foto do neném e tal, ou notícia, eu queria ver. Mas não era. Era uma mulher falando que é necessário haver uma mudança na terminologia, né, na palavra pela qual nós designamos o leite materno, que tem que ser chamado agora de leite humano, pelo fato de haverem pessoas
transgênero, eu não sei não se é terminologia, mas assim, homens que passaram por todo um procedimento que estão amamentando. Ela citou até os hospitais que já estão fazendo isso, assim, se é alemão, suíço, não sei, ela citou uns 2. E aí ela disse que essas pessoas estão se sentindo ofendidas pelo fato de o nome ser leite materno. Porque senão elas não se sentem integradas aí no processo de amamentação que, graças à medicina, elas estão conseguindo. E aí essa minha amiga manifestou a opinião dela e tal. E assim, o que eu gostaria de dizer aqui na Santa Paz, debaixo dessa árvore, é que esse tipo de situação, né, e várias outras que a gente vive, gera uma série de reações, né, ânimos aflorados, opiniões, sentimentos de toda a natureza, né? E hoje em dia eu acho assim que cada vez mais todo mundo se sente muito à vontade para manifestar a própria opinião, independentemente de qualquer coisa, assim, talvez sem tomar muitos cuidados, tarará, tererê, tererê. Acho que eu perdi um pouco meu foco. Por isso que minha mãe não assiste nem 3 minutos de vídeo meu. Ela solta e fala, não, você viaja demais, Maria Emília. Você não completa os raciocínios, não sei o que. Então, assim, minha mãe não tem paciência. Mas, assim, deixa eu tentar voltar aqui. Assim, o que eu quero dizer? Foi o que eu falei no começo do vídeo. Nós precisamos da mão de Deus sobre nós. Muito mais do que a gente pensa. A gente precisa da mão de Deus sobre nós, assim, desesperadamente. E quanto mais desesperadamente eu percebo que eu preciso dele, melhor pra mim, eu acho. Porque mais eu clamo, mais eu peço ajuda, mais eu busco a presença dele, e isso é maravilhoso. Nós não vamos amar o próximo se não for pelo Espírito de Deus habitando em nós. Nós não podemos depender de nada para amar o próximo, senão Deus em nós. Nós não podemos contar com os nossos esforços, porque eles vão falhar. Nós não podemos contar com a ajuda do outro, porque o outro vai falhar em ser alvo do nosso amor, porque o amor é justamente vencer o obstáculo, né? Então, assim, eu peço a Deus, eu preciso de Deus para Ele me ensinar diariamente a olhar para o ser humano e dizer e saber, eu tenho aqui na minha frente uma criatura sagrada, foi feita à imagem de Deus. Deus sabe quantos fios de cabelo tem essa pessoa. Deus conhece essa pessoa desde antes de ela nascer. Essa pessoa foi formada no ventre da mãe de uma maneira sobrenatural. Então, nós precisamos ter isso em mente, que o pai do ser humano que está na nossa frente é um pai poderoso, é um pai rigoroso, é um pai amoroso, mas é um pai rigoroso nas palavras dele. Então, assim, da mesma forma como Deus é o meu pai, eu olho para as pessoas e eu sei que o pai delas está de olho nelas. O menino na escola não vai, sabe, fazer brincadeira, não vai querer bater no outro, fazer bullying com o outro, se o pai dele se o pai dele for um grandalhão de braço cruzado olhando assim. Eu acho que nós precisamos dessa perspectiva o tempo todo, que o nosso pai é esse Deus forte, entendeu? Mas ele também é o pai do outro. Nós não queremos ferir o nosso irmão, porque isso é ferir a Deus, né? E o que me chama a atenção, várias coisas me chamaram a atenção nessa notícia, mas uma delas foi que o enfoque, né, de assim, a pessoa se sentiu ofendida. Isso, eu acho assim que isso cria uma animosidade, sabe? Porque as pessoas vão dizer, tá se sentindo ofendido, mas e eu também não tô ofendido, né? A pessoa tá querendo um direito e tal, eu não concordo talvez que ela tenha. Jesus, eu fiquei pensando aqui, uma situação totalmente hipotética, né? Mas assim,
se me fosse dada a oportunidade de falar com uma pessoa que está nessa condição aí, né, que não acha correto usar o termo leite materno porque está amamentando e não é uma mãe, e está ofendido com o uso do termo, assim, me ocorreu assim, um pensamento, que a primeira coisa que eu gostaria de dizer para essa pessoa é: não se sinta ofendido pelo que vem de fora, porque o mundo não está aí para nos agradar, o mundo não está aí para passar a mão na nossa cabeça e fazer a gente se sentir amado e querido. Em nenhum momento Jesus falou para a gente ter essa expectativa de se sentir amado, de se sentir bem-quisto, de se sentir respeitado. Claro que é maravilhoso toda vez que isso acontece, isso é a graça de Deus, é a mão de Deus nos abençoando cada vez que isso acontece, mas Jesus não nos mandou esperar por isso. Jesus nos mandou amar quem nos fizer mal. Então, essa pessoa que está se sentindo ofendida, veja, eu não vou, assim, eu não quero ser desrespeitosa ao entrar no mérito de que essa pessoa está indo contra tudo e está achando, está se sentindo respeitado em ver oposição, digamos, sendo que tudo grita contra esse movimento, né? É preciso graça e misericórdia para pregar os versículos tão simples em Gênesis. Deus, a sua imagem o criou, Deus os criou, homem e mulher os criou. Veja, todos nós, se temos nossa identidade formada no que Deus falou que nós somos, as coisas vão para os seus lugares. As coisas vão para os seus lugares. A bagunça que existe dentro de cada um de nós, e Deus, na sua misericórdia, me faz ver, é graça dele me fazer ver a bagunça que tem dentro de mim, como ele, só ele é capaz de organizar. Quanto mais firme a nossa identidade está nele, em quem ele fala que eu sou, eu não tenho sabedoria para dizer quem eu sou. Eu tenho 35 anos, eu tomei várias decisões na minha vida confiando na minha sabedoria e, como eu já disse em outro momento, o exercício da minha liberdade está em abaixar a cabeça para o que Deus fala que eu sou. E o que Ele fala que eu sou, eu creio e eu recebo que eu sou. Ele diz que eu sou uma filha amada dele, preciosa, que o meu corpo é o templo do Espírito dele, que a vontade dele para mim é que eu seja santa, que o filho dele seja a santidade em mim. E que eu sou instrumento dele aqui na terra para pregar a palavra dele, para amar o próximo. Ele quer amar as pessoas através de mim, entendeu? Então, existem coisas que nós fazemos que vão nos distanciando cada vez mais da identidade que Deus nos deu. O mundo está alardeando isso no nosso ouvido, de irmos cada vez para correr para mais longe dos braços do nosso Pai. E quanto mais isso acontece, mais confusão. Mas isso só o Espírito Santo é capaz de colocar no coração das pessoas. E se eu me encontrasse como uma pessoa nessa situação, o John Piper, eu ouvi um podcast dele uma vez dizendo que ele mesmo falou: olha, eu não aceitaria, eu acho que eu posso estar enganada, ele se negou a alguma coisa, agora eu não estou lembrada se ele falou: eu me nego a chamar a pessoa pelo nome feminino se ela for um homem, eu me negaria a dormir num hotel. Ele falou que ele negava alguma coisa, mas assim, ele tem 77 anos de idade, né? É outra criação e tudo mais, assim. E o fato de eu não lembrar exatamente o que ele falou é péssimo, eu vou ver se eu acho. Pra mim, sinceramente, se a pessoa se identifica com tal terminologia, eu creio que a melhor maneira de falar com essa pessoa é como ela quer, num primeiro momento. Se vem uma pessoa e fala assim, ó, eu sou um chumaço de repolho recém-cortado. Chumaço de repolho recém-cortado, você sabia que você é uma obra-prima da criação? Você sabia que Deus fez você com um amor que nós não conseguimos entender, que nós não conseguimos alcançar, mas que você pode sentir, que você pode testificar agora?
se por fé você receber a palavra dele sobre você, sabe? Todos nós precisamos de amor, entendeu? Nós precisamos, eu sou a primeira. As coisas acontecem na base do amor, né? E a Bíblia ensina, o amor cobre uma multidão de pecados. Como eu preciso. Então eu creio que a abordagem é essa. Eu creio que nós precisamos ter sabedoria, a sabedoria de Deus, para saber acessar as pessoas, para conseguir falar com as pessoas. Os desafios que nós vivemos hoje são diferentes dos desafios que Pedro viveu. Ele como judeu, pregar para um centurião. Eu peço a Deus que nos dê a sabedoria dele para que nós levemos a palavra dele para as pessoas que estão ao nosso redor hoje. Não temos centuriões romanos, não há essa oposição de judeu e gentio, mas assim, outras barreiras estão sendo criadas e estão trazendo muita animosidade e estão nos distanciando da verdade, que é o quê? Que somos todos irmãos. Todos irmãos, todos nós temos um pai. E as nossas opiniões são perigosas, nossas impressões pessoais são perigosas. Eu entrego as minhas para Deus, eu peço a Ele misericórdia para que Ele derrube as minhas impressões de Maria Emília. Quem se importa com o que Maria Emília acha, com o que Maria Emília pensa? Eu quero me importar com o que Deus acha, com o que Deus pensa, com o que Deus quer. E eu quero diminuir para que Ele cresça em mim e Ele cumpra a vontade dEle na minha vida. Bom, é isso. Acabei tocando em assunto de homossexualidade e tudo mais. Tem um vídeo no canal sobre isso, bem lá para trás. Eu me lembrei agora da Rosaria Champagne Butterfield, que é uma mulher maravilhosa. Eu tenho o livro dela em casa. Ela fez o caminho contrário aí. Ela estava seguindo uma vida, creio, e a vida dela mudou completamente. E eu conheço vários testemunhos. Eu tenho um amor, Deus sabe o amor que eu tenho por essas pessoas. Nossa, eu espero que Ele me use maravilhosamente para pregar a palavra para quem quer que seja. Especialmente para essas pessoas, se aprover a Ele me conceder essa graça, Ele vai fazer Ele opera em nós o querer e o efetuar. É isso. Não esqueçamos que a nossa opinião não importa, a opinião de Deus que importa. E a opinião de Deus é a seguinte: que o Filho dele morreu na cruz para pagar a conta que era nossa. E cada um de nós que recebe esse presente por fé está glorificando a Deus, está trazendo alegria a Deus. Deus nos dá o presente e Ele se alegra maravilhosamente por cada um que recebe. É isso. Obrigada. Até o próximo vídeo com Atos capítulo 11.